Então, vamos chamar a nossa próxima mesa. A gente agora, construindo essa história que a gente vem falando desde as 9 horas da manhã, de como a gente pode usar de maneira correta os novos avanços, os novos medicamentos no tratamento da obesidade e do diabetes. A gente já viu as indicações corretas, os problemas, mesmo quando a gente usa corretamente. A gente começou a ver as utilizações não tão corretas assim. E agora a gente vai entender o seguinte: isso tudo, no fundo, é uma grande indústria, né? Então, o tema desse terceiro painel é a indústria do risco e da ilegalidade. Envolve manipulação, como a gente já viu no último painel agora há pouco. Pode envolver contrabando, ver como é que chega essas coisas. E pode envolver, e muitas vezes envolve a falsificação, né? Para nos ajudar, eu estou com o Dr. Fábio Moura, médico endocrinologista e metabologista pela SBEM, Dr. Dirceu Raposo de Mello, ex-diretor-presidente da Anvisa, doutor em Ciências Farmacêuticas pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e tenho o prazer e a honra de estar com o Theo Ruprecht, jornalista, apresentador, produtor e roteirista do podcast Ciência Suja. Aliás, quem não segue, passem a seguir, que vocês vão aprender muito com eles, gente. É um exemplo. Então, antes da gente começar, como a gente sempre tem feito, vamos assistir um videozinho de uma reportagem do Fantástico, que mostrou as vítimas do uso de medicamentos falsos simulando semaglutida. Vamos lá, gente. Em que estado a paciente chegou aqui no hospital? Com uma fala bem arrastada, com uma alteração assim, do nível de consciência. Ela não estava normal. Veio com uma glicemia menor do que 20 miligramas por decilitro. Glicemias menores do que 40, 50 miligramas por decilitro normalmente já tem alteração neurológica. Poderia morrer ali. Sim, uma das causas de parada cardiorrespiratória é a glicose baixa no sangue. Em que momento vocês perceberam que ela tinha aplicado uma injeção com uma medicação falsificada? Os sintomas tinham começado após a aplicação subcutânea da medicação Ozempic, que é o nome comercial da semaglutida. A semaglutida é uma substância que não leva a uma glicose muito baixa. E aí o que fez diferença é que uma das nossas médicas logo pensou em ser um Ozempic adulterado. O familiar trouxe a medicação pra gente, a gente viu que realmente não era uma caneta original de Ozempic. No lugar da semaglutida, tinha insulina. A insulina tira a glicose do sangue. Na hora que ela injeta a insulina, sendo uma paciente que não tinha diabetes, a glicose despencou, caiu demais, porque ela não precisava daquilo ali. Bom, a gente já viu que isso é o fim do mundo, né? Não dizer que é o fim da linha, mas é o fim do mundo. Quase foi o fim da história dessa pessoa, dessa paciente que usou essa medicação irregular. Então, Fábio, eu queria começar com você comentando assim, além dessa manipulação irregular, que a gente já viu, esses casos graves, como esse que foi descrito, só que essa pessoa comprou, em tese, o medicamento numa farmácia credenciada. Esse caso é um caso grave por vários motivos, inclusive porque ela não comprou na internet, ela não buscou aí, não foi por indicação de influencer. O que vocês veem no consultório, né, representando aí os endocrinologistas, o que vocês escutam dos pacientes contando essas histórias no dia a dia? Como é que eles contam que chegam nesse medicamento que não é o correto e muitas vezes até falsificado? Bom dia, Luiz. Bom dia, Theo, Dirceu. Bom dia a todos aqui, colegas, amigos, todos da plateia. Bom dia a você que está assistindo a gente online. Antes de qualquer coisa, eu parabenizo pela execução desse seminário, por discutir temas tão palpitantes e de maneira tão coloquial, né, dando espaço para a discussão e com diferentes atores. Eu estava tendo uma tempestade de ideias enquanto tu estava ouvindo aqui, muita ideia, né? Eu estava trocando as ideias também, e estava me ocorrendo algumas coisas. Entre elas, e antes de começar propriamente, eu quero dizer que fazer o que a gente chama de declaração de conflito de interesse. Eu sou médico, endocrinologista, eu estou diretor da SBEM, eu sou membro da SBEM e serei até morrer, e estou na direção. Então, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse financeiro para essa discussão, mas tenho conflito de interesse do ponto de vista ético para essa discussão. A segunda coisa que eu queria colocar é que o meu RQE
de clínico é o 8071 de Pernambuco, e de endocrinologista e metabologista é o 8062. O que é RQE? RQE é registro de qualificação de especialista, que grande parte da população não sabe. Então, fazendo essa orientação, veja se o médico a quem você está indo tem realmente RQE, se a especialidade que ele alega que tem existe. E sugestão à imprensa: antes de ouvir aspas, especialista, ou nominar alguém como especialista, veja se aquela pessoa tem RQE. Outra coisa, e pegando o gancho do que você falou, do que o Clayton falou, que aqui tem como um dos objetivos primordiais a educação, o debate, isso está sendo fantástico, o network, conhecer gente séria, conhecer jornalistas como o Theo pessoalmente, que estão nesse campo também combatendo isso. Mas aqui tem que sair propostas. E fica muito claro, diante de tudo que foi discutido, que, a gente tem que mudar a lei. Se não modificar a lei, se a punição não for severa, não for rígida e não tiver punição pecuniária, eu vou repetir, sem punição pecuniária não vai ter solução para isso. Algumas pessoas, infelizmente, você falou da vergonha de ter alguns médicos envolvidos com isso. Eu também me sinto envergonhado quando eu tenho um médico, eu tenho ex-aluno envolvido em esquema desse tipo, fazendo propaganda em internet. Eu tenho ex-aluno que já foi punido no conselho, que quando foi punido pela segunda vez, alguém com 5, 6 anos de informática, quando foi punido pela segunda vez pelo Conselho Regional de Medicina, eu fui membro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, e eu tinha a sensação que o conselho não fazia nada. Quando eu fui membro, eu vi que o poder do conselho é muito limitado, e as punições, eu não sei se alguém aqui conhece, mas as punições do conselho são muito brandas. Linha A e B é punição privada, ninguém sabe, só o conselheiro. E se eu disser o nome de qualquer uma das pessoas que foram punidas, eu posso ser processado e punido civilmente e judicialmente. Então, quando essa pessoa foi punida, esse ex-aluno estava sendo punido pela segunda vez, a corregedora do conselho chegou para ele e fez: meu filho, você é um rapaz jovem, bonito, 5, 6 anos de formado, você não tem medo de ser cassado, não? E ele virou e fez: doutora, se eu for cassado, eu continuo um milionário, dono de clínica. Então, está muito claro que tem muitos atores envolvidos, atores médicos, atores farmacêuticos, atores dos mais diversos. Eu vou usar um termo forte, que até me disseram: rapaz, não use não, mas eu vou usar, vou pedir desculpa já a todo mundo antes. A gente está combatendo, eu vou pedir desculpa a Newton, que está meu amigo querido, presidente da SBEM, que está assistindo aí, e a minha assessora, Elisa, brilhante assessora de imprensa, mas a gente está combatendo crime organizado. E se combate crime organizado com organização, com trabalho conjunto de organização. Então, talvez a entidade que tenha que entrar aí também seja a Receita Federal do Brasil. Porque esses indivíduos só temem punição no bolso, eles não têm empatia, ele não está preocupado se o paciente vai se ferrar, se vai morrer, o que vai acontecer. Ele não está preocupado se o nome dele vai para a lama, porque quem não tem moral não pode ser desmoralizado. Isso é uma coisa que no sertão a gente aprende desde pequeno. Quem não tem moral não é desmoralizado. E não teme ser desmoralizado. Então, só vai ter punição pecuniária. Lhe respondendo objetivamente, que você perguntou, que eu já falei demais, isso, infelizmente, tem sido uma prática comum no consultório, da gente se deparar com essas cenas. De chegar a gente lá: doutor, comprei a retatrutida, que o Clayton citou aqui. Eu digo: mas você comprou isso aonde, meu amigo? Não, eu comprei na farmácia X, o doutor fulano está anunciando em rede social, está na coluna social do jornal, mostrando o doutor fulano que faz a especialidade X. Eu digo: olha, vamos por partes. Essa especialidade não existe. Como não existe? Está aqui em todos os jornais e na rede social. Essa especialidade não existe, não é reconhecida em lugar do mundo. 2, esse cara que diz que tem várias especialidades, algumas não existem, e essas aqui ele não tem nenhuma. Se você entrar no site do CFM, ele não tem nenhuma especialidade registrada. É médico sem especialidade registrada. Tem especialidade registrada, garante que a pessoa é decente? Não. Mas ele já começa com um erro a fazer isso. E, no final, ele está vendendo que é artigo objetivo, artigo 69 do Código de Ética. É proibido ao médico exercer a medicina e a farmácia. Médico não pode vender remédio. Isso é infração objetiva. Mas está cheio de médico vendendo aí na rede social, está cheio de médico vendendo. Ok, porque não tem medo da lei, não tem medo da punição, porque a punição é branda.
Então, a gente vai ter que ter punição severa, e vou dizer, só é severo o suficiente para esses caras ser preso é bobagem. Eu já ouvi da boca de um cara desse, passar um ano na cadeia está na minha conta. Quando eu saí, o dinheiro está esperando lá. Então, a única forma de punir é pecuniária. E, infelizmente, os pacientes vão padecer muito enquanto ele tiver isso. Obrigado, Fábio. Bom, doutor Dirceu, a gente falou aqui antes, nos outros painéis, sobre a Anvisa. Eu volto a lembrar, a Anvisa passou a ser conhecida dos brasileiros durante a pandemia. Até comentei daquela audiência inédita, transmitida ao vivo, quando a aprovação da vacina. Mas a Anvisa é um gigante. Eu lembro que, para quem não sabe, a Anvisa toma conta de pasta de dente, toma conta de vacina, toma conta de remédio, toma conta de... faz o controle de aeroportos. Quem viaja tem lá a cadeirinha amarela da febre amarela, por exemplo, a Anvisa também faz isso. Quer dizer, é muita coisa para fazer, a gente sabe que quando você faz muita coisa demais, fica difícil fazer tudo direito, Não estou dizendo que não faça, mas sabe como é que é, Bom, nesse cenário até que o Fábio falou, até onde vai... A pergunta que fica sempre foi essa, até onde vai o poder da Anvisa? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Luiz, obrigado à Globo, ao Grupo Globo pelo convite. Eu quero declarar também, acho que foi muito importante o que o Fábio falou, eu sou professor aposentado de nível superior, trabalhei 35 anos no magistério, fui presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado e presidente da Anvisa por 2 gestões. Na minha época, você podia ser reconduzido, Então, eu fiquei quase 6 anos, eu sou o presidente mais longevo. Eu brincava que, quando eu cheguei na Anvisa, a Anvisa tinha 6 anos. Quando eu saí, ela estava comemorando 12. Aí eu falei assim, aliás, tinha 5 anos, estava comemorando 11. Eu fiquei mais tempo, eu dizia que a metade das culpas todas da Anvisa eram minhas. Mas, enfim, primeiro... Nós estamos falando de pessoas. Quer dizer, a farmácia não existe sozinha. Tem gente lá. O consultório não existe sozinho. O hospital não existe, tem gente lá. E quando a gente vê os desvios que ocorrem, a gente vê que esses desvios estão ligados... Porque uma coisa é o contrabando e a falsificação. Isso é crime, está previsto, etc. A outra coisa é a participação de profissionais. Eu não vou nem dizer antiético, porque quando você diz que o cara é antiético, ele conhece ética. Esses são aéticos, de indivíduos que fazem disso um negócio. E aí, vamos apontar o dedo para todo mundo. Tem o problema das farmácias com manipulação através dos seus profissionais, e muitos deles, inclusive, são empresários com diploma de farmacêutico, Mas nós também temos muito problema com relação à corporação médica. O Brasil eu conheço pouco, a minha esposa é médica, mas eu conheço pouco o âmago da medicina, apesar de ter trabalhado muito tempo em hospitais, etc. Conheço muito a questão, como é que funciona a farmácia no mundo, isso eu conheço relativamente bem. Mas aqui no Brasil, eu acho que é um dos poucos países no mundo em que o médico, sem ter especialidade, pode prescrever o que ele quer. Então, tem aquela questão da... o cara pode prescrever, como é que é o negócio lá, medicamento lá para o câncer, lembra que... enfim, fosfetanolamina. O indivíduo pode prescrever... medicamento cloroquina, Eu tenho a minha liberdade de prescrição. Não, o senhor tem que se basear na ciência. E aí eu coloco uma questão aqui, que é uma questão para a gente pensar. Veja, a farmácia eu digo, as pessoas falam farmácia de manipulação. Não existe farmácia de manipulação. A farmácia é farmácia. No Brasil, nós temos por conta de mercado, se fez uma corruptela da questão da farmácia. Então, a farmácia, ela pode ou não pode ter manipulação. Então, o termo certo é de farmácia com manipulação, porque nós temos farmácia que não tem manipulação, que é outra jabuticaba brasileira, que é a drogaria. Drogaria não existe no mundo todo, é farmácia. Enfim, quando a gente tem a farmácia com manipulação, ela serve para fazer
na época que eu estava na Anvisa, uma discussão na OMS era que não existiam doses para criança. Onde se faz? Nas farmácias com manipulação. Então, se a farmácia com manipulação pode pegar, um exemplo que eu usei ali no corredor, um omeprazol e fazer ele com 17 miligramas, e esse omeprazol pode ser usado, e está bom, é necessário, por que ele não pode fazer uma dose diferente de semaglutida? Agora, essa não é a regra. Quando você vê os números que eu ouvi aqui, de que você tem navios vindo para cá, o que me parece, de substância ativa, e eu acho que tem mais um problema. Nós temos 10 mil farmácias com manipulação no Brasil. Elas não dão conta de fazer isso. Tem coisa muito grande aí por trás. O número que eu tenho na cabeça são os números de contrafacção que a gente tinha, de contrabando, de falsificação, que eram mais presentes na minha época, fazem 15 anos já. Nós tivemos, entre abril e setembro, em janeiro e setembro de 2010, nós tivemos 53.500 casos de falsificação no país de medicamentos. E essas coisas mudam conforme a moda. Nós tivemos uma falsificação do Viagra, depois mudou, agora a moda é os emagrecedores. A gente tem algumas medidas que podem ser tomadas. Eu não vou me alongar, depois a gente volta nessa questão, mas elas já existem, nós temos que colocar em prática, que vai ajudar. Agora, fundamentalmente, nós temos que as corporações profissionais têm que punir com rigor, como o Fábio falou, os caras que desviam, porque não é possível, o paciente chega na farmácia, e aí ele chega lá com uma receita de semaglutida manipulada. Ele é paciente. Quem é que mais sabe do medicamento? Quando eu dava aula, os médicos davam aula para medicina, o médico falava assim, somos nós, somos médicos. Aí os farmacêuticos falavam, não, somos nós, farmacêuticos, nós que fazemos. Os enfermeiros, não, somos nós que aplicamos no paciente. Vocês estão todos errados. Quem mais sabe do medicamento é o fabricante, o cara que pesquisou. E tem coisa que ele sabe que ele não quer que você saiba. E aí o papel da Anvisa é descobrir o que é isso. Entendeu? Ele é o lado frágil dessa relação. E é ele que nós temos que proteger. E as corporações, ao que me parece, estão sendo um pouco frouxas dessa questão. Bom, Theo, você vai atrás da história. A gente ouviu ali as matérias, quando a gente fala de jornalismo em TV, o jornalismo em TV tem essa coisa que eu brinco, meus colegas reclamavam quando eu estava na redação, que eu dizia que o jornalista tem uma marca, né? É um oceano de conhecimento. O problema é que geralmente tem um palmo de profundidade só, porque é o que dá tempo de aparecer. Né? Afinal de contas, como é que você vai contar uma história dessa em 3 minutos? E depois não desenrola, porque não tem um segmento. Agora, você faz o trabalho de desenrolar essa história. Né? O que você tem visto nesse aspecto específico desses medicamentos novos aí? Legal, obrigado, viu, Luiz Fernando? Obrigado, gente, por estarem aqui. Acho que, primeiro, reforçar que eu estou representando Ciência Suja, mas Ciência Suja é um trabalho em equipe, que acho que como jornalismo deveria ser feito. Então, tem, além de mim, tem a Chloé Pinheiro, Felipe Barbosa, Pedro Belo, Pedro Nakamura, especificamente nesse caso que a gente fez essa investigação olhando mais para os anabolizantes, e que, realmente, né, a gente tem a oportunidade do nosso podcast falar sobre 1 hora, né, o que ainda assim é muito pouco, a gente está mais de 1 hora aqui, né, já falando. Lá a gente tem 1 hora, a gente fala, nossa, quanto tempo. As especiais do Fantástico tem 10, 12, às vezes um pouquinho mais, né, de tempo. Então, realmente, o tempo é um limitador do jornalismo. Agora, uma coisa que eu acho curiosa, e aí até fazendo um exercício de humildade aqui, é que não é que o podcast Ciência Suja fez uma enorme investigação, descobriu que ninguém falava. A gente bebeu, sim, de muitas fontes, a gente conversou com muitas pessoas que nos ajudaram muito a caminhar nesse caminho. Mas se fosse para resumir esse nosso episódio de 1 hora, eu iria para 2 lados, e 2 lados que a gente consegue ver rapidamente. Então, que a gente olhou efetivamente para o discurso versus o lado prático que acontece, por exemplo, numa venda de um anabolizante ali, mas com outro nome, né? Seja modulação hormonal, enfim, vocês podem inventar a expressão que vocês quiserem. A gente entrou numa dessas grandes farmácias de manipulação e estava lá, que tinha diversos produtos, etc, etc, etc e tal. Mas não, gente, aqui só com recomendação médica, que é muito sério. Passa para a próxima página, tem um link para uma outra empresa da qual é formada por atendimento meramente virtual, do qual você entra lá e em menos de 1 hora, sem ela ter falado com você já recebe a sua prescrição. E aí você volta lá para a farmácia de manipulação.
Exige muito trabalho fazer isso? Eu gostaria de ter falado, olha, fomos lá, via lá e pegamos tal coisa, mas não foi. Foi um trabalho simples de apuração. E, de novo, parabéns para o Pedro Nakamura, que fez esse olhar específico para isso. E que, muito bom, porque mostra na simplicidade onde tem um problema, né? Ah, mas eles vão se colocar de um lado jurídico, vão se proteger. Gente, é uma farmácia de população que dá um link direto para um vendedor que, por meio de uma prescrição online, te devolve para a farmácia. Isso devia acontecer? Isso não devia acontecer. A gente sabe que isso não devia acontecer. E o segundo ponto dessa investigação, a gente foi para as redes sociais ver quem são esses médicos, né? Um desses médicos, que coloca nas redes sociais, acho que isso conta um pouco sobre valores diferentes, ele coloca nas redes sociais dele que não é especialista. E ele coloca isso porque ele tem que colocar. Isso não interessa. Ele está andando de carrão, fazendo o 40º curso dele, presidente de uma associação de uma especialidade que não existe, né? E essa pessoa, ele coloca nas redes sociais as ampolas que ele coloca, que ele vai aplicando, eminentemente nas pacientes, mas nos pacientes também ali dentro. Esse cara está lá. Esse cara tem 2 censuras públicas, né, que foram do Conselho Regional dele. E continua, né? Então, assim, de novo, olhei no CFM, não, no Conselho Regional, olhamos nas redes sociais, vimos os cursos e vimos que as pessoas estão ali cometendo esse tipo de atrocidade. Estrutura organizada? Eu não sei. Crime organizado? Assim, é uma coisa para a gente discutir um pouco isso. Mas a verdade é que essas pessoas elas estão escancaradas e estão armadas, estão certamente estruturadas. Enquanto a gente, às vezes, está discutindo questões pontuais e olhando para um lado, o que a gente pode dizer com certeza é que essas pessoas têm cursos que são altamente, né, voltados para o produto que elas vendem. Eles têm advogados, e mais do que advogados, eles têm cursos de advogados ensinando eles a prescrever com segurança jurídica, entre aspas. O Fábio me fez o favor, ou desfavor, né, Fábio, de me mostrar um perfil aí, e eu entrei nesse caminho. E assim, tem vídeo dessa pessoa ensinando, desse advogado, né, explicando como a pessoa, né, como o médico, vai no prontuário médico dele ali, para usar o prontuário dele como proteção legal para prescrever esse tipo de coisa. Entendeu? Para prescrever de forma inautorizada, de forma irresponsável, esses anabolizantes. Está ali. Então, eles têm isso. Eles têm influência política. Importante dizer, essas pessoas foram para Congresso, essas pessoas têm força ali, né? E eles têm muita opinião pública, muitas redes sociais. Então, se a gente ficar sempre olhando cada um para o seu quadrado, aliás, influência pública, e reforçando que a gente está falando de redes sociais aqui. Essas pessoas têm centenas de milhares de seguidores, né? Então, eu acho que a gente precisa também discutir coisas macro. A gente vai ter que discutir coisas muito sérias aqui, passando por formação médica, passando por regulação de redes sociais, passando por punição e avaliação e fiscalização ativa de conselhos médicos. Se a gente ficar só sempre raspando, né, o efeito colateral em cima, fica muito difícil da gente avançar. Então, foi isso, eu acho que a conclusão para a gente desse episódio é essa, e uma outra, que eu acho que aí parte, de novo, de um exercício de humildade, é achar, tirar da cabeça que esses prescritores são pessoas burras. Eles não são. Eles são altamente perspicazes. Eles entenderam, por exemplo, que o mundo de hoje em dia é um mundo menos da RQE, é um mundo mais dos seguidores. Que hoje em dia a qualidade da medicina não é medida pela capacidade da pessoa fazer, né, de todo esse tempo que você tem de formação, né, Luiz Fernando, tudo isso que você fez. Não, é medido pelo carrão que você mostra nas redes sociais. Porque, pô, o cara tem sucesso. Então, assim, eles sacaram tudo isso, sacaram essas autoridades e tem um apoio. E sacaram que se eles amedrontam certas estruturas, se eles amedrontam os influenciadores digitais que fazem trabalho legal, que nem o Igor que está aqui, que nem outras pessoas, se eles amedrontam os jornalistas independentes, porque os jornalistas independentes não têm estrutura via um monte de processos jurídicos, a gente, de fato, tem problemas para responder isso, né? Então, eles estão montados. E o que a gente precisa fazer é começar a se montar também. Eu acho que essa é uma lógica. Eu acho que isso é fundamental. Isso que você falou é uma coisa que eu já prego há muito tempo. Como médico, eu fui chefe de um serviço durante 20 anos no Rio de Janeiro, agora voltei a chefiar um hospital. E uma coisa que acontecia com frequência, que os médicos vão lembrar, a gente toma susto toda hora. Apareceu uma lei nova. Aí um desespero, a correria danada no hospital. E isso acontece sempre. Por quê? A gente não faz acompanhamento. A gente não acompanha a proposta legislativa. A gente não tem... O brasileiro teve uma parte do Brasil associou o lobby a uma coisa muito pejorativa, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem que fazer lobby. Lobby é uma coisa que tem que ser feita, é acompanhamento legislativo. Tem que ter alguém em Brasília
pago para acompanhar e pressionar os caras. Mas esse é um ponto importante. Eu acho que outro ponto importante é essa coisa da vigilância. A gente vai ter que depois correr atrás. E, doutor Dirceu, vamos entender o seguinte. Como farmacêutico, posso dizer assim, professor de farmácia, né? Quais são os reais perigos por trás dessas manipulações, falsificações e contrabandos? A gente falou aqui das consequências, a gente mostrou alguns exemplos que apareceram na mídia, mas, tecnicamente, onde é que está o perigo para a sociedade brasileira? Bom, o perigo é você ter um produto ineficaz no tratamento de uma patologia ou inseguro sob a perspectiva de que ele não vai fazer aquilo que ele deveria fazer, né? A gente tem a Rosana da Associação ela colocou com muita propriedade, ela é farmacêutica também, e ela participou, na época que eu estava lá, né, Rosana, da construção do Programa Industrial de Farmacovigilância. Num produto industrializado, registrado, você tem como fazer o rastreio. Não é o ideal ainda, mas depois eu posso até comentar qual seria o ideal. No produto manipulado, como é que eu faço? Como é que eu avalio a efetividade, a eficácia, a segurança desse produto? É o médico que faz isso. E as escolas de medicina não ainda começaram a ensinar o médico a fazer farmacovigilância, né? Eu, como velho, tem muita história, né? Então, tem uma história. Eu estava lá na Anvisa e fui diretor de um hospital lá em São Paulo, e uma vez voltei lá para visitar os amigos no hospital, e um cardiologista chegou para mim e falou assim: poxa, estou com um paciente na UTI, está com uma infecção, e eu dei esse medicamento aqui genérico para ele, e o medicamento não funcionou. Aí eu comecei a falar para ele, mas espera aí, enfim, poderia não ter funcionado por 1 milhão de coisas. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi: não funcionou porque é genérico, não é. Tá bom, tudo bem. O que você fez? Não, estou te dizendo que não funciona. Então, você não fez nada. Você devia entrar na época era o Vigipós, né? Hoje é o Vigitel. Tem que entrar no sistema de vigilância e notificar, porque uma notificação sua de ineficácia é uma notificação, 2 notificações são 2, 5 são um sinal, 10 é uma intervenção na indústria, né? Agora, se você não faz avaliação de eficácia e segurança do produto manipulado, como é que eu vou saber se isso está funcionando, se está sendo bem manipulado ou não está bem manipulado, né? Então, tem esse risco, enfim. Em muitos casos, você ter, como o caso que você apresentou ali, da moça que tomava um produto que é outro, né? Você pode ter uma ineficácia. No caso da obesidade, enfim, como já disseram aqui, uma doença crônica. Você tem lá uma série de transtornos que são acessórios por conta da doença não ter o tratamento adequado que ela deve ter. Fábio, só para a gente aproveitar para esclarecer, principalmente o pessoal que está em casa acompanhando a gente, várias vezes aqui já foi falado do medicamento novo, da Retatrutida. O que é isso? Para as pessoas entenderem, isso existe ou ainda está sendo pesquisado? Que pé estão as coisas? Perfeito. Retatrutida existe, é um triplo agonista. As drogas as quais estamos discutindo aqui hoje, elas estão na categoria dos agonistas de GLP-1, elas mimetizam um hormônio produzido pelo organismo que tem ações pleiotrópicas, eles baixam a glicemia na vigência de hiperglicemia, ou seja, se a glicose estiver mais alta, ele baixa essa glicose. Se ela estiver normal, ele não baixa. É por isso que o risco de hipoglicemia é muito baixo. Eles atuam sobre obesidade, atuam sobre diversos locais, mas especialmente numa área do cérebro chamada hipotálamo, estimulando os centros que a gente chama de centro de saciedade, né? A gente tem uma nova classe, que é o que a gente chama de agonista duplo, que a gente tem essa droga hoje, a tisapartida é o representante dela, que ela atua em 2 hormônios. E a retatrutida, ela é um agonista triplo. Em tese, é a primeira droga de uma nova classe terapêutica. A agonista tripla, ela mimetiza a ação de 3 hormônios em uma única molécula. Qual é o detalhe? Ela ainda está em fase 2, foi em fase 3. O que é isso? Quando você começa um estudo, você tem o que a gente chama de fase pré-clínica. Primeiro eu estudo em célula, depois eu estudo em modelos animais,
para poder ir para a fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Então, primeiro eu estudo em pequenas populações, grosso modo, eu estudo em pequenas populações para ter ideia de segurança de dose, e depois eu vou para uma população já com a doença, uma população um pouco maior, para ter uma ideia melhor, de novo, de dose e de segurança, para ir numa população grande, realmente pacientes acometidos, fase 3. Após um fase 3, um estudo ser aprovado, é que ele chega no comércio. Ele só pode chegar no comércio depois de passar por todas essas fases. Retatrutida está em fase 3 agora, mas já está sendo vendida em farmácia de manipulação. Tem uma nova classe de droga que é chamada de antagonista de miosina, né, antagonista de miostatina, que é uma droga que, em tese, aumenta... Em tese, não. É uma droga que melhora o anabolismo muscular, bloqueia a proteína que impede o crescimento do músculo, a miostatina. E saiu da fase 2 para a fase 3 agora, mas já tem gente querendo anunciar, claro, que tem farmácia de manipulação. Isso é injetável, já tem gente querendo vender isso oral. Então, tem duas possibilidades. Ou o cara é criminoso, está vendendo uma coisa que não existe, deliberadamente está mentindo, ou ele é um gênio e deve ser indicado ao Nobel de Medicina e Farmácia, porque ele está pegando uma coisa que está em fase 2 e 3 e já está por via parenteral injetável e está vendendo na forma oral. Então, só tem duas possibilidades. Tem de um canalha ou de um gênio. Fora disso, não tem. E, voltando para a história, eu gostei da expressão, eu vou usar, essas estruturas organizadas, eu não posso chamar de criminoso, porque eu não posso provar que é crime. Então, essas estruturas muito bem organizadas, com um grande respaldo jurídico, como você viu, estão aí que, para poder fazer um contraponto, a gente vai ter que agir enquanto uma estrutura organizada, com todas as entidades para a imprensa séria e livre, médicos, farmacêuticos, todos os demais profissionais de saúde, Ministério Público, Anvisa, Receita Federal. Receita Federal que tem que estar aí. Bom, espero que tenha lhe respondido o que é a retatrutida, Luiz. Com certeza. Theo, a gente conversa muito, né, nos inúmeros grupos de WhatsApp que existem. Bem ativos esses grupos. A gente fala muito, às vezes a conversa rende, né? Quando a gente olha, tem 150 mensagens. Fala, meu Deus do céu, não vai dar para ver tudo. Mas um tom que é comum em todas essas discussões, né, dos fóruns que a gente, às vezes, participa. Qual a tua visão? Porque é o seguinte, durante muito tempo, a sensação que eu tive foi a ciência, ela se bastou. Porque eu estou certa. Eu sou a ciência. Então, por isso eu estou certo. Se eu estou certo, eu não preciso brigar. Só que o jogo não é esse, bicho. O que você acha? Como é que a gente pode mudar esse jogo? Porque nós estamos perdendo, né? Isso já está claro, né? Principalmente no campo da influência e na divulgação, nós estamos perdendo. A ciência está perdendo. Porque ela tem essa característica de autoelogio, não sei como é que eu vou dizer isso, mas ela se baixa. O que você acha disso? O jogo certamente não é esse. Eu acho que é muito isso. E eu acho que é importante fazer a ponderação aqui, Luiz Fernando, que assim, a ciência se eliminar dos vieses é absolutamente salutar. Ninguém está falando que a ciência tem que se meter no meio e deixar qualquer viés passar, né, deixar que a política transforme os seus desfechos e tudo mais. Ninguém está querendo dizer isso. Mas, assim, no caso dos anabolizantes, isso é muito claro, porque, por exemplo, quando os anabolizantes começaram a ganhar forma, lá, né, segunda metade do século XX, quem estava promovendo isso eram atletas. Inclusive, tem uma história muito interessante de como isso veio via Olimpíadas, via leste europeu, o pessoal começou a ganhar um monte de medalhas e tudo mais, e começaram a entender essa lógica. Pois bem, nessa época, as pessoas halterofilistas, as pessoas começaram a se interessar. A turma, os papais ou primos, dependendo da geração do Arnold Schwarzenegger, ali começaram a se interessar. Falaram, opa, interessante isso aqui. E começaram a tomar. E começou a funcionar, porque o músculo deles efetivamente crescia, né? O anabolizante funcionava. Mas por quê? Porque eles tomavam em doses, assim, cavalares. Aí o que aconteceu? A ciência fazia os testes com doses moderadas. E o efeito não era o mesmo, por óbvio. Então a ciência, na época, falou assim: os anabolizantes não trazem esse efeito todo, Só que as pessoas que estavam tomando falaram assim, traz sim, trouxe para mim, trouxe meu primo, trouxe meu tio, trouxe não sei o quê. E depois, óbvio que depois elas tinham os efeitos cardiovasculares, mas como a ciência estava alheia a esta questão, este cenário ganhou uma atração enorme. De novo, não é uma crítica à ciência. A ciência fazer um estudo controlado com o uso de esteroides e anabolizantes é absolutamente salutar, mas ela precisa entender o que está acontecendo ali também.
Eu acho que hoje isso tem acontecido também. Eu acho que a gente tem discutido, a gente discute muito efeitos colaterais, muito essas coisas, mas a gente também, às vezes, deixa de ouvir, né, não são os patient reported outcomes, mas a gente deixa de ouvir um pouco as pessoas, os perfis das pessoas que estão ali. Porque não é só um perfil de pessoa que usa o anabolizante, que usa a modulação hormonal, são várias pessoas. Na nossa apuração, a gente encontrou de segurança, de leão de chácara, de balada, que se não fosse gigante, não ganhava o emprego, a policial militar, que tem inclusive academia sendo bancada por farmácia, né, ali dentro, passando por passista, passando por profissional do sexo, passando por diferentes pessoas, inclusive desse uso, entre aspas, laboral do anabolizante. E isso está passando ao largo, gente. Né? E tem também a pessoa que acha, ela chega no consultório, acha que está falando de saúde e, na verdade, está tomando uma bomba, muitas vezes sem saber, né, que está tomando doses altas, inclusive. Então, eu acho que, não estou querendo dizer que a ciência tem que se meter em tudo isso, mas a ciência precisa estar a par disso, e eu começo a ver iniciativas interessantes nessa linha, que nem uma, por exemplo, na USP, que está avaliando pacientes, inclusive pensando na perspectiva de redução de dano, para tentar entender quais são os desejos das pessoas e o que pega nessas pessoas. Né? O que está fazendo ela, apesar de tudo que a gente está falando, seguir indo lá. Entender isso, eu acho que é um ponto crucial para a gente poder atuar. Então, eu estou super contigo nessa. Dirceu, você falou de uma coisa que tocou num ponto que o Fábio tinha falado, que é a formação. Eu posso, enfim, dar meu depoimento de faculdade lá quase, deixa para lá, muitas décadas, né? Não precisa dizer quantas. A parte de farmacologia, primeiro que para a gente é ingrata para dedéu, né? Vamos assumir que aula de farmácia é duro, né? Não é uma a bioquímica é ruim, a farmácia é a bioquímica aplicada. Nossa Senhora, é um Deus não acuda. E a gente passa ali, né? Poucos se enveredam por aquilo, embora seja uma coisa fundamental. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente fala, meu Deus, se eu tivesse aprendido melhor aquele negócio, eu entendia como é que funciona. Isso é um outro ponto. Como é que a gente consegue reduzir esse gap, trazer isso para uma realidade? Porque, inclusive, a própria formação médica que a gente está discutindo tanto aqui, para quem está acompanhando aí, os movimentos de discussão, de formação, eventual avaliação pós-final de curso, como é que a gente fecha esse gap, de traz essa parte ingrata, vou dizer ingrata, né, nesse sentido, para a realidade do estudante que vai virar médico e que depois vai ter que se ver com essa dia a dia. Antes, Luiz, eu quero fazer um adendo, que eu tinha soprado para você aqui do lado. Quando o Fábio falou, esse novo medicamento, esse novo produto, esse novo IFA, que vai ser eventualmente IFA, está registrado no Brasil? Ainda não. Ele está em experimental ainda. Eu sabia a resposta, eu provoquei a pergunta, sabendo que você ia dizer que não. Sabe por quê? Lei 6360, ela nem é nova, é de 76. Nenhum produto pode ser utilizado, vendido, comercializado, prescrito no país se não tiver registro na autoridade sanitária competente. Isso é crime, está tipificado na lei. Então, pode denunciar à vontade, porque não pode, isso não existe. Com relação à formação, Luiz, nós estamos vivendo, a semana passada vivemos uma situação triste para os profissionais de saúde, né? Porque o Ministério... Primeiro que, assim, alguns anos atrás, esses cursos de EAD fizeram uma profusão de matrículas absurdas. Então, nós temos curso de nutrição, né? Curso de farmácia, fisioterapia, tinha odontologia, medicina veterinária, todos eles em EAD. Né? Como é que opera um cachorro em EAD? Eu ainda não... mas eu sou antigo, então não consigo imaginar. E o Ministério teve uma resolução, fez uma portaria agora sensacional. O curso de medicina, de odontologia, de enfermagem, esses podem ter, no máximo, 30% de aulas à distância. Os outros cursos têm que ter, obrigatoriamente, 30% de aulas presenciais. Quer dizer, continuam 70% à distância. Nós não estamos formando gente capacitada, estamos tendo uma profusão de curso de pós-graduação, de especialização, né? Então, um monte de instituto papaníquel aí para ganhar dinheiro, para formar aquilo que ele devia ter se formado na universidade. Enfim, e nós estamos com uma questão muito grave na formação desses profissionais, e pior, esses cursos, eu presumo que ninguém, por ser online, inclusive na medicina, assiste às aulas de ética. Então, não dá, né?
Além de o cara não aprender a operar, ele não aprende como se comportar eticamente. Nós temos pouco tempo, deixa eu só dizer alguma coisinha. Assim, ó, de novo, o diabo, o diabo não é porque ele é mau, é porque ele é velho. Nós tivemos algumas ações que eu acho que têm que ser retomadas. Quando eu falo isso, eu presidi a Anvisa quando ela tinha quase 3.000 servidores. Hoje ela tem 1.500, ela tem a metade da força de trabalho. Mas nós temos que retomar, por exemplo, a questão das parcerias com o Ministério Público. Eu sei que a Anvisa tem. Primeiro, eu sou um absoluto defensor da Anvisa. É um dos melhores instrumentos que o país construiu para a regulação, né? É reconhecido mundialmente, e entre as mundiais, as agências do mundo, é uma das melhores. Eu falo isso com muito orgulho e sem nenhum medo de errar. Agora, nós tínhamos lá, na década entre 2000 e 2010, um setor de monitoramento de propaganda. Então, a gente tinha lá servidores dedicados, e como a gente não tinha perna para fazer isso, e hoje as mídias sociais são muito mais ágeis, o que a gente fazia? Nós fazíamos e pagávamos núcleos em universidades para que os estudantes de farmácia, de medicina, de enfermagem monitorassem, nós dávamos treinamento para eles monitorarem a propaganda que estava sendo feita. A gente captava aquilo e aí acionava a polícia, Ministério Público. Bom, é uma peneira, né? Você não pega tudo, mas coíbe, porque quando você pega 1, pega 2, pega 3 e há o monitoramento, hoje o cara vai tentar mudar a prática e sempre encontra, porque o bandido está sempre pensando como ele vai burlar aquilo que já foi feito. Mas isso é importante. Para a indústria, a gente precisa colocar o I1, gente. Nós precisamos ter um sistema de rastreabilidade que preveja toda a cadeia. Em 2010 isso foi regulamentado, deu problema, é o selo, não é o selo. Bom, tem como resolver, né? Isso tudo tem que ser pensado. É como obesidade, viu? É uma questão multifatorial, e a gente tem que atacar cada um desses pontos seriamente, sabendo a responsabilidade de cada um nesse jogo. São multifatores, nós temos que abordar cada um deles seriamente, e dá para construir um cenário melhor no futuro, sem dúvida. Muito obrigado. Bom, Fábio e Theo, rapidinho, suas últimas considerações. Só para parabenizar pelo evento e dizer o seguinte, que essa sessão aqui, que essa discussão aqui seja mais do que uma terapia de grupo. Que ela seja mais do que um desabafo, que ela resulte em ações afirmativas para modificar essa realidade, especialmente pressionar o legislador, porque sem leis mais rígidas, que sejam cumpridas e que tenham punições exemplares, com inclusão de punição pecuniária, a gente não vai sair do canto. Legal. E eu acho que a gente vai ter que mexer em vesperos que às vezes doem a gente, às vezes doem da gente participar, porque às vezes a gente está menos acostumado. Mas a gente, assim, o sintoma que a gente está discutindo agora é mais um dos sintomas de tantos outros problemas que a gente tem. De novo, a gente pode citar vários casos em que a saúde é colocada de lado em nome de ganhos comerciais. Então, a gente vai precisar discutir coisas, a gente querendo ou não, a gente vai precisar discutir redes sociais, a gente vai precisar falar sobre isso, não importa qual a profissão você esteja. Enquanto a gente fugir disso, a gente vai deixar esse caso avançar, e isso vai ser um problemão. A gente vai precisar discutir até programa de meio de sessão da tarde ali, de canal aberto, gente. Vejam os seus programas, vejam as rádios, vejam os produtos de saúde que são vendidos e como são vendidos, e vejam se eles batem com o que é possível vender. Eu te garanto que não é, porque eu acompanho, né? Então, acho que a gente vai precisar entrar um pouco nessas dores que fogem um pouco do nosso métier, né? Para a gente poder, efetivamente, buscar mudanças, né? Nessa linha que a gente sempre quer. Bom, gente, quero agradecer aos nossos panelistas. Acho que a gente discutiu um tema muito, muito difícil, mas foi brilhante. Vamos para o próximo.